Olá, tudo bem? Espero que sim. Então, eu tô aqui mais uma semana para a gente poder continuar as nossas atividades do livro do EMAI. Lembrando que as atividades dessa semana a gente vai fazer da página 72 até a página 76. Vamos lá? Então, nessas atividades dessa semana, nós vamos começar a trabalhar com gráfico, tá? Este gráfico aqui, depois nós vamos retornar até ele, tá? Depois, na nossa atividade, na terceira atividade, eu vou mostrar qual é. A gente vai voltar até esse ponto do vídeo para você poder observar esse gráfico para poder fazer a atividade, tá ok? Eu vou explicar direitinho. Então, por enquanto, a gente vai pular ele. Então, nós vamos iniciar na sequência 12. Brinquedos e passatempos. Atividade a 12.1. Número 1. Qual é o seu brinquedo preferido? Então, nessa linha, você vai colocar qual é o seu brinquedo favorito. 2. Quais são os brinquedos preferidos de sua turma? Então, como nós não estamos na escola, aqui você pode perguntar para os pais quais eram os brinquedos preferidos que eles tinham na época que eles eram crianças, para os irmãos, tá? Aí você coloca os brinquedos aqui, tá? Pergunta pro pessoal aí da sua casa. 3. Que tal fazer uma votação em que cada criança escolhe um único brinquedo e anotar os resultados? Aqui seria uma atividade para a gente fazer em sala. Como nós não temos em sala, nós vamos utilizar este gráfico que eu mostrei para preencher essa tabela do livro aqui. Este gráfico aqui, ele não existe no livro, tá? Tem um parecido, só que esse é um outro com números que nós colocamos para poder fazer essa atividade aqui, tá? Então, olha lá, nossos brinquedos preferidos. Aqui nós vamos colocar o nome de brinquedo e a quantidade de votos que ele teve no gráfico, tá? Antes disso, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é um gráfico, o que nós vemos num gráfico, tá? Como a gente vai analisar esse gráfico, tá bom? Então, geralmente, olha lá, nós vemos o título do gráfico, ó, nossos brinquedos preferidos. Por quê? É sobre o que esse gráfico está falando. Olha lá, ele está falando sobre os nossos brinquedos preferidos. Então, geralmente, sempre os gráficos têm um título, tá? Para a gente saber o que ele está dizendo, está querendo dizer, tá? Então, o que a gente percebe primeiro aqui? Ó? Ele tem barras, tá vendo? Barras coloridas. Por que essas barras são coloridas? Elas servem para identificar que é uma diferente da outra, tá? É uma coisa diferente da outra. Temos aqui os nomes dos itens que foram pesquisados. Quais itens eram? Eram brinquedos, né? Então, quais brinquedos eram? Foram pesquisados quem tinha boneca, quem tinha bicicleta, quem tinha bola, quem tinha os patins e quem tinha os jogos diversos, tá? Então, aqui embaixo a gente sabe que ficou o nome, os nomes dos itens que foram pesquisados, tá? As barrinhas correspondentes aos itens, tá? A quantidade que eles têm. E aqui no canto esquerdo, sempre vocês vão reparar que tem alguns números, ó, estão vendo esses números? Esses números, eles são as quantidades de itens que nós encontramos na pesquisa. Vamos lá, ó. Por exemplo, imagine que na sala foi perguntado quantas crianças tinham bonecas. Então, olhando o gráfico aqui, olha a barrinha da boneca aqui, ó, essa barrinha azul. Até qual número ela vai? Até o número, na linha do número 8. Isso quer dizer, então, que quando nós perguntamos quantas crianças tinham boneca, 8 crianças ergueram a mão e disseram que tinham boneca. Depois, quando foi perguntado quem tinha bicicleta, olha lá, vamos olhar, a barrinha da bicicleta. Vai até que número? A linha do número, olha só. Ó, até a linha do número 4. Isso quer dizer que 4 crianças tinham bicicleta, tá? Bola, ó, a barrinha verde, bola. Foi até a linha do número, olha só, até o final aqui, número 6, ó, a linha do número 6. Isso quer dizer o quê? Que 6 crianças tinham bola. Patins, olha aqui a coluna do patins. Vai até a linha número, vamos puxar lá, ó, número 2, tá vendo? Então quer dizer que 2 crianças têm patins. E jogos. Então vamos olhar a coluna dos jogos aqui. Ela vai até lá em cima na última linha. E ela vai até o número 10. Então quer dizer que 10 crianças têm jogos, certo? Então, observem que ó, sempre eu estou me referindo a colunas. Então, essas daqui são as colunas que representam a quantidade.
Por que eu falo coluna? Porque esse aqui é justamente um gráfico de coluna, tá? Existem muitos tipos de gráficos. Nesse momento a gente vai se atentar apenas a esse tipo, mas então a gente precisa memorizar o quê? Que esse aqui é um gráfico de colunas, olha, ele tem colunas, tá? É o gráfico que a gente vai trabalhar até o momento. Depois, mais pra frente, a gente vai aprender os outros tipos de gráfico também, tudo bem? Então, como eu já expliquei, né, os elementos do gráfico, a gente já fez uma breve análise, nós vamos preencher o a nossa tabelinha aqui, tá? Então temos lá, nome do brinquedo. Você vai olhar aqui o nome do primeiro brinquedo, vai escrever aqui no livro. Contagem dos votos. Você vai colocar aqui quantos votos teve? 8 votos, não foi? E o número de votos, 8 também, tá? Lembrando que esse gráfico não tem no livro, tem um parecido. Então o que você vai ter que fazer? Vai voltar no vídeo, numa parte que eu deixo aqui, ó, pode ser agora. Você vai pausar o vídeo para poder fazer junto com o seu livro, tá? Então você olha no celular, no computador e faz aqui a tabelinha no livro, tudo bem? Coloca o nome do número, do brinquedo e a quantidade dos votos aqui. Depois que preencheu, você vai fazer aqui as questões, ó. Qual foi o brinquedo mais votado? Então você vai olhar o que teve mais votos. Qual o brinquedo menos votado? É o que menos teve voto, vai colocar aqui. E quantas crianças votaram? Reparem a pergunta, ó, quantas crianças? Então, quantas crianças? O total de crianças que votaram. Você vai voltar no gráfico e vai olhar, ou aqui na tabela mesmo, vai somar a quantidade de votos totais para saber quantas crianças no total votaram, ok? Atividade 12.2. Em outra turma, também foi feita uma votação para saber quais os brinquedos preferidos. Os resultados dessa votação estão apresentados a seguir. Então, ó, aqui nós temos um outro gráfico de coluna, lembrando que é um gráfico de coluna, onde foi feito com outra turma, tá? Então, nós temos aqui os nomes dos brinquedos, que são os itens, e a coluna com a quantidade, ó, de votos. Cada quadradinho desse representa um voto, tá? É como se tivesse aquelas linhas lá que eu mostrei no outro e os números. Só que aqui eles estão divididos por fichas, ó, tá vendo? Então, ó, cada cartão representa o voto de uma criança. Responda. Quantas crianças votaram em boneca? Então você vai olhar na boneca, vai contar a quantidade de cartões e vai colocar aqui, certo? E em bicicleta? Olha na bicicleta, vê quantas crianças votaram e coloca o número aqui. C. Qual o brinquedo que recebeu apenas 2 votos? Olha lá no gráfico e vê qual foi a criança que recebeu apenas 2 votos, tá? E D. Quantas crianças participaram da votação? Aquilo que eu expliquei no outro gráfico. Quantas crianças no total, então a gente tem que somar todos os votos, fazer uma soma, uma conta de mais, tá? Para saber quantas crianças no total participaram da votação, tudo bem? Atividade 12.3. 4 amigos se reuniram para conversar sobre os livros que leram e decidiram mostrar essas informações num gráfico de colunas. Veja como ficou. Então temos aqui, ó, o título, livros lidos. Aqui, ó, quem foi o livro de cada um, quem foram as crianças que participaram, ó. Enzo, Juliana, Fábio, Isabel. Aqui os números, ó, número de livros lidos, né, a quantidade, e a coluna referente a cada criança e a quantidade de livros que eles leram, né, ó. Quais os nomes desses amigos? Então, quais foram os amigos que disseram aqui os números dos livros que já leram, né? Enzo, Juliana, Fábio e Isabel. Não são esses os 4 amigos? Então, é o que a gente vai colocar aqui. B. Quantos livros o Enzo leu? Então, você vai olhar aqui o nome do Enzo, vai observar a coluna aqui do Enzo, tá? E vai observar quantos livros ele leu. Até que linha que vai a coluna do Enzo, tá? Então, a quantidade que você encontrar, você vai colocar aqui. C. Quem leu mais livros? Deles aqui. Só observando. Quem você acha que leu mais livro? Só de bater o olho aqui já dá para enxergar, não dá? Olha só. De repente, qual deles tem a coluna maior? Isso aí pode representar quem teve uma quantidade maior de livros lidos, né? Olha o tamanho da barrinha da Juliana aqui. Tá? Só confere os números para ver quem foi que leu mais livros e coloca a resposta aqui. Que menina leu mais livros? Olha só. Que menina leu mais livros? Então a gente pode olhar nos 4? Não, a gente vai olhar apenas na coluna das meninas. Nós temos 2 aqui, ó. 2 meninos e 2 meninas.
Então você vai colocar qual das duas leu mais livros e vai colocar o nome aqui, tá? Quantos livros o Fábio leu a mais que Isabel? Então você vai ter que olhar quantos livros o Fábio leu, quantos livros a Isabel leu e calcular qual que é essa diferença aqui. Quantos livros o Fábio leu a mais. Lembra na atividade da semana passada que a gente fez conta de subtração para descobrir a diferença? Lembra? Então é o que a gente vai fazer de novo. Quem leu mais de 6 livros? Então você vai olhar novamente no gráfico, vai fazer uma análise de novo e olhar qual das crianças aqui, dos amigos, que leu mais de 6 livros. Você vai escrever o nome aqui de todos que leram mais de 6 livros. Aqueles que leram menos, você não coloca, tá? Atividade 12.4. Fábio encontrou na internet um jogo interessante. Em cada círculo da figura, é preciso escrever uma adição que tenha como resultado o número escrito no centro, que é 10. Escreva-as. Então, olha só. Temos um exemplo aqui, ó. No livro de vocês vão ver que tem vários círculos azuis, tá? E o número 10 no centro. Cada círculo desse, nós vamos colocar uma soma que o resultado seja 10. Olha o exemplo. 2 mais 8 igual a 10. 5 mais 5 igual a 10. Então, para cada círculo desse aqui, você vai colocar uma soma. Cada círculo tem que ser uma soma diferente, pode ser qualquer número que venha na sua cabeça, mas que o resultado seja 10. Então tem que ser um número mais outro número igual a 10. O resultado tem que ser 10, igual no exemplo. 2 mais 8, 10. 5 mais 5, 10. Para cada círculo, coloca uma soma diferente, certo? E se o número escrito no centro for 9? Quais adições podem ser colocadas? É a mesma coisa. A diferença é que o nosso círculo que está no centro, olha lá, ó, tá vendo? É o número 9. Então, ó, 8 mais 1, 9. 6 mais 3 igual a 9. Para cada círculo, você vai colocar uma soma que o resultado seja 9. Recortar as cartelas que estão no anexo 2. Importante, depois de usar, guardar as cartelas. Então, essa cartela, aqui, eu vou até pegar o livro para vocês poderem ver. Olha só. Lembra numa atividade passada, onde nós recortamos um anexo? Então, esse aqui é o anexo 2, tá? Você vai lá na página 104 do seu livro, tá vendo? Página 104. E vamos iniciar lá, anexos. Então, você vai aqui em anexo, anexo 2. Deixa eu ver se dá para vocês enxergarem. Anexo 2, atividade 12.5. Tá vendo? É igual da tela aqui, ó. Tá vendo? É igualzinho da tela. Nós vamos recortar estas cartelas. Tá? Então você vai pegar o seu livro, vai no anexo e vai recortar. É igualzinho isso aqui que está na tela. Ó. Tá? Recortou, a gente vai fazer um jogo. Eu vou explicar qual vai ser o jogo agora, tá? Junto com 3 colegas, ou pode ser o pessoal aí da sua casa, como a gente não está na escola, recortem as cartelas entregues pelo professor no anexo 2. Então, é a cartela que a gente acabou de recortar aí do livro que eu mostrei. Você vai fazer o quê? Embaralhe essas cartelas com os números virados para baixo e cada um sorteia 5 delas. Então, ó, nós temos aqui 20 cartelinhas, né? Então, você vai brincar com 3 pessoas, então vão ser 4, cada um vai ter 5. Então, você vai embaralhar as cartelinhas. Depois que embaralhou, cada um de vocês vai pegar 5 delas. Vai ficar com 5 cartinhas na mão, tá? B. Depois que fez isso, ó, na primeira rodada, cada um coloca uma de suas cartelas sobre a mesa. Diz o resultado da operação indicado em voz alta e ganha 10 pontos aquele que apresentar o maior resultado. Então, eu estou lá com 5 cartelinhas na mão. Eu vou escolher uma delas e vou colocar virada para baixo em cima da mesa. Quando eu colocar, eu vou ter que falar qual é o resultado daquela cartelinha que eu coloquei. Tá? Por exemplo, eu coloquei uma cartelinha, essa daqui, ó, eu coloquei 2 mais 1 virado para baixo. Então, o meu resultado é 3, porque 2 mais 1 é 3. Mas os meus colegas, eles colocaram uma 3 mais 2, que é 5. Ou seja, o resultado deles é maior que a minha. Então, eu perdi e eles ganharam. Tá? Então, vocês vão fazer 5 rodadas, porque cada rodada você vai colocar uma cartelinha. Coloca uma cartelinha na mesa, fala o resultado. Aquele que o resultado for maior, ganhou a rodada. Tá? Repitam o procedimento
até que acabem as cartelas. Será o vencedor quem obtiver mais pontos. Então, você escolhe uma cartelinha, primeiro pega 5 cartelinhas, escolhe uma e coloca na mesa. Aquele que o resultado da soma for maior, ganha a rodada. É simples, é só isso, tá? Para cada rodada, o vencedor vai ganhar 10 pontos. Depois, no final, quem tiver mais pontos, ganha o jogo, tá? É bem simples o jogo, é bem bacana de se brincar. Pega o pai, a mãe, os irmãos aí, pode brincar à vontade. Depois guarda a cartelinha, tá bom? Não vai perder, tá? Então, por hoje, essas são as nossas atividades. Até mais.